Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast Só o Essencial. Como eu disse para vocês no primeiro episódio, o podcast Só Essencial é um projeto da comunidade Primeira Essência aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mais uma vez estou aqui com a presença do Fernando. Fernandão, seja bem-vindo, cara. Obrigado, Guilherme. Salve para todo mundo aí que está ouvindo a gente, que está acompanhando aqui o nosso segundo episódio, né? O Fernando travou ali que ele não sabia se ele queria falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? E aí, Tiagão, seja bem-vindo de volta, cara. Tamo aí, tamo junto. E hoje nós vamos ter um tema muito especial que você pode ter se perguntado no primeiro episódio. O que é a primeira essência? E nada melhor do que a gente trazer dois convidados mais que especiais para esse episódio, que são aqui o pastor Rafael, que é o atual pastor da comunidade Primeira Essência. Pastor, seja muito bem-vindo. E aí, Guilherme, beleza, meu amigão? Cara, tamo junto, hein? Tamo junto, vai ser top agora, hein? Vamos lá. E para entender um pouquinho da Primeira Essência, a gente não trouxe só o atual pastor, mas o primeiro pastor, o pastor Binho. Pastor, seja muito bem-vindo. O pastor aqui está vindo pela tecnologia, hoje ele está no NASP Campus 2. Pastor, seja bem-vindo e muito obrigado por separar esse tempo para estar conosco. O privilégio é nosso de estar participando aí e matando um pouquinho da saudade das terras sul-mato-grossenses. Então, feliz de estar com vocês aí. Obrigado pelo convite. Legal, Binho, que o prazer é todo nosso, cara. E hoje nós estamos aqui com 5 pessoas, então, para a gente discutir, conversar um pouco. E dessas 5, só 2 estavam no começo do projeto, né? Que é o Tiago e o pastor Binho. E eu quero começar a fazer essa discussão para eles agora. Vamos lá, Tiago, o que é a primeira essência? Binho, o que é a primeira essência? Cara, a primeira essência é um sonho de Deus de criar oportunidades num local onde a gente tinha pouca presença cristã com a linha teológica e o pensamento teológico da Igreja Adventista. Então, esse espaço onde está localizada a primeira essência é um espaço que tem um percentual alto de cristãos católicos, mas um percentual muito pequeno de outras denominações. E é a região de maior poder aquisitivo e acadêmico do estado do Mato Grosso do Sul. Então, se você parar para pensar que dos 23% de renda, das rendas maiores de 16 salários mínimos a mais 16 salários mínimos no estado do Mato Grosso do Sul, a gente tem nessa região 16 dos 23. Então, é uma região de poder aquisitivo alto, de poder acadêmico também bem desenvolvido, mas com uma presença muito pequena de outras denominações e pequena da Igreja Adventista. A gente tinha nessa região aí, que abrange, no período do começo da primeira essência, apenas no período 42 adventistas de uma região que tem aí, só no bairro do Santa Fé, quase 5 mil pessoas. Então, a primeira essência nasce com o sonho de Deus de a Igreja Adventista crescer nesse ambiente, onde as pessoas também precisam compreender uma verdade mais aplicada na Bíblia. Então, a primeira essência é isso, é um sonho de Deus de trazer uma religião, trazer o adventismo para dentro desse bairro que tinha pouca presença, para que as pessoas pudessem compreender a Bíblia, a aplicabilidade da Bíblia de uma maneira mais assertiva. Então, Binho, foi feita uma pesquisa de campo, uma tentativa de compreensão de saber onde nós estávamos localizados aqui para que pudesse ser implantada a comunidade aqui nesse local, no bairro de Santa Fé? Sim, tudo como é feito nos projetos da igreja. Então, foi estudado toda a região, não só a região do Santa Fé, da primeira essência, mas foi estudado todo o estado. E dentro do estado foi percebido locais, nichos, onde o adventismo era muito pequeno. A partir desse estudo é que se estabelece o projeto. Só que o projeto ele não tinha nome, nem primeira essência, ele não tinha nome Santa Fé, se tinha a ideia que a gente precisava avançar nesse local. E isso nasce com o pastor Mike, que era o presidente na época, e aí ele traz, a gente faz o chamado, né, e coloca o desafio do pastoreio dessa região, do estabelecimento de uma comunidade nessa localidade para a gente, mas não se tinha a ideia de como seria o prédio, aonde seria o prédio, como seria o desenvolvimento do atendimento à comunidade, e também não tinha nem esse recurso, né? Não tinha recurso para comprar
nada nesse lugar, já que os valores são muito altos. Então, assim, nasce no coração dele, mas era assim, cara, a gente precisa avançar nessa região. Como nós vamos fazer? Não sabemos. E aí foi feito toda a pesquisa da região, e a partir da pesquisa da região foi-se montado um projeto para alcançar esse público. Veja, a gente não está falando de um público específico de faixa de poder aquisitivo, nem de escolaridade, a gente está falando de uma região da Grande Campo Grande. Então, quando se definiu essa região, o estudo disse como deveria ser o comportamento para alcançar ela. Legal, muito interessante. Então, a gente percebe que primeiro nasceu o sonho de estabelecer uma comunidade que pudesse evangelizar determinado grupo de pessoas, foi feito o estudo e aqui, então, foi determinado o local que poderia ter uma maior abrangência disso, né? Queria já aproveitar também e mandar um abraço para o pastor Michael, que foi citado pelo pastor Binho. O pastor Michael hoje pastoreia uma comunidade parecida com a Primeira Essência lá em Cuiabá, a comunidade Os Adventistas da Morada. Tive o privilégio de ser pastoreado pelo pastor Michael também, tenho certeza que esse episódio vai aparecer para ele também. Mas Binho, Tiago, Fernando, vamos lá, da onde saiu esse nome Primeira Essência, por quê, qual a razão dela? Vou falar, não vou falando. Pode falar que o Thiago tá com vergonha aqui. Tem muito... Cara, não, que assim, quando se foi pensar o nome, quando a gente já identificou como deveria ser o projeto, então uma igreja em poltronas, com mesa de centro, voltada para o relacionamento, voltada para a comunidade, preocupada com o ambiente externo, que pudesse ser um grande jardim, que fosse como uma extensão das casas, já que é um bairro residencial e não predial, mesmo que tenha uma boa quantidade de prédios ao redor. Foi-se pensado como é que nós iríamos apresentar para a comunidade a Primeira Essência. Então, quando a gente para pensar, por exemplo, como é que vai apresentar, passa pelo nome. Para isso, foi montado um grupo de pessoas, um grupo com pessoas não adventistas, com pessoas ex-adventistas, com pessoas adventistas, para a gente pensar e construir qual seria o nome que pudesse ser atrativo para o bairro e pudesse representar bem o que nós queríamos fazer. A partir daí, houve 3 reuniões até que se entendeu que a gente precisava apresentar algo, um nome que fosse atrativo pelo desejo de se encontrar novamente, que é do ser humano, que é da região, que tem poder aquisitivo, mas que precisa olhar para si e dizer assim, cara, eu tenho muita coisa, eu já tenho tudo, mas quem é que eu sou? Eu preciso voltar à essência da minha vida. Então, aproveitando isso e percebendo essa tendência dentro de um contexto pós-moderno, dentro de um contexto já explicado do bairro, aí se buscou essa identidade. Então, a gente falou assim, cara, como é que a gente pode apresentar isso? Cara, vamos falar de essência? Vamos falar de essência. Mas que essência? A primeira. E qual é a primeira essência? Aí a gente tem toda a base bíblica para apresentar. Então, quando se apresenta o nome Primeira Essência, passando por esse processo de construção e de feedbacks de vários grupos, a gente conseguiu encontrar um caminho que pudesse representar tanto para a nossa identidade adventista quanto para o público externo. Porque não é uma novidade, não é algo novo que está se apresentando na Primeira Essência. É algo antigo. Então, qual é a Primeira Essência? E aí a gente se voltou para a Bíblia, a essência do reino de Deus nessa terra e como ele gostaria de viver. Então, a linha teológica busca para o adventismo e tem como base, nas suas práticas, o livro Serviço Cristão, que foi o livro base para todas as ações da Primeira Essência nos seus 3 primeiros anos. E deve ter continuado assim depois que a gente saiu. Então, não é uma novidade, na verdade, é um resgate, é o retorno à identidade adventista. Cara, muito legal, já surgiu uma tarefa aí para todos os nossos ouvintes, você participando da comunidade ou não. Esse livro tem que estar na cabeceira da sua cama, livro Serviço Cristão. Vamos ler aí cada vez mais, compreender essa essência. Então, não foi algo novo. Na verdade, foi uma tentativa de um resgate o que era antes, até você pode linkar com o que a gente trouxe no primeiro episódio, como os discípulos viviam essa primeira essência do reino, e então foi um resgate para proporcionar essa primeira essência àqueles que estivessem aqui perto, àqueles que estivessem com, quem sabe, com essa necessidade de voltar a se encontrar consigo mesmo, dentro de uma vida que muitas vezes pode ser diferente de tudo isso, né?
E, Thiago, nesse tempo que você está aqui, o Thiago é o único que ficou esse tempo inteiro aqui, já que o Binho teve que, por chamados, sair dessa comunidade. Thiago, quais sonhos você ainda idealiza para essa comunidade? Quais sonhos você tem visto nessa comunidade que tem movido ela? Pastor Rafael, quais são os sonhos que você tem? Thiago hoje é o primeiro rebatedor aqui da história. Nós estamos em 5, né? Um time de basquete. Eu estou aqui só passando a bola. E o spoiler é que o Binho é pivô, né, cara? A gente estava conversando aqui antes, o Binho é um pivô de elite. Se bem que também futebol de salão dá para ser, né? Pra ser. Então, só que tem eu e você no time, o time não seria muito com uma mobilidade muito forte, né? Mas vamos lá, quais sonhos, Thiago, quais sonhos, pastor Rafael? Eu e o Fernando hoje vamos ficar mais de espectador aqui. Olha, o Thiago está jogando aqui para o meu lado, né? Então vou ter que pegar nessa, né? Eu que estou chegando aqui agora, né? Mas eu vejo a primeira essência, para quem está vindo de fora, né? De que está ouvindo falar e agora está entrando nesse contexto, como uma grande oportunidade de ser relevante para quem talvez quer conhecer do cristianismo, quer viver a essência do cristianismo, como foi usado muito essa expressão aqui, né? Então eu vejo a primeira essência, ela está num lugar privilegiado, com uma proposta privilegiada, com uma comunidade privilegiada, uma comunidade pensante, uma comunidade que tem, pelo que foi mencionado aqui, tem um cunho cristão, então conhece um pouco do cristianismo, e que talvez vai ver em nós a oportunidade de ver algo relevante ou mais relevante dentro do cristianismo. Porque se a proposta é nós partirmos daquilo que diz o serviço cristão, então o serviço cristão trabalha muito essa pegada da relevância dentro da comunidade. Então eu diria que nós temos acho que o maior sonho nosso é que as pessoas passem aqui, olhem e digam assim, olha, aqui está uma comunidade, ou aqui está um grupo de cristãos que eles são relevantes, que fazem a diferença por estarem aqui nesse lugar. Então você, querido ouvinte, quer fazer a diferença, quer ser relevante, quer colocar o cristianismo em prática, essa comunidade está pronta para receber e participar junto com você para ser relevante aqui no meio do nosso bairro, no meio daqui do bairro Santa Fé, e também levar o cristianismo a todos os lados. Mas agora eu quero fazer, para finalizar, eu acho que, cara, foi quase uma aula de história da primeira essência que eu vim aqui, foi um privilégio que acho que todos os nossos ouvintes vão poder ter aqui, todos que participam da nossa comunidade vão começar a enxergar a comunidade, às vezes, de uma maneira que não tiveram a oportunidade de enxergar. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Binho e para o pastor Rafael. Pastor Binho, que conselho você dá para o pastor Rafael, que está chegando aqui na comunidade há 4, 5 meses? O que você acha legal de passar de pastor para pastor agora? Cara, isso é fácil para mim. Fácil. Cara, pastor, a gente já é brother, já troca ideia. Ame a comunidade. Quanto mais você amá-los, mais eles irão responder ao amor que vai emanar de Cristo em ti. Ame eles, os ame, né? Ame as crianças, ame os mais experientes, ame os jovens. Não é a linguagem, não é a roupa, não é o jeito, não é a região onde nasceu. É o amor que as pessoas percebem que a gente dá para elas. Eu amei muito essa comunidade. E, em resposta, ela me amou bastante. E isso me ajudou a ser um pastor melhor e um cristão melhor. Então, amar eles não é um processo, não é a estratégia. As pessoas que vão vir para essa comunidade, elas vão vir porque são amadas. E a gente fica onde a gente é amado. A gente vai embora do lugar que não quer a gente. Então, quando a gente coloca um logo tão forte, quando a gente fala de resgate, quando a gente fala de relevância, isso é um risco muito grande, porque as pessoas sabem que a gente vai falhar. Então, elas vêm e falam assim, nossa, aqui eu encontrei um lugar, só que elas vão se decepcionar, mas o amor, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então, é isso. Pastor, ame e vai dar tudo certo. Pastor, então, que começou com o pé direito, né? Nós três aqui podemos falar que essa prática ele já está começando a fazer. Mas, pastor, queremos dar a mesma oportunidade recíproca. Quer deixar alguma mensagem para o pastor Binho? Quer fazer alguma pergunta que a gente deixou passar aqui no ar? Esse é o momento de pastor para pastor, aqui, nosso primeiro quadro do podcast. Não, peraí, deixa eu participar. Pastor Rafael. Muito bem, Thiago.
Mas assim, olha, Guilherme, eu queria dizer, aproveitar a oportunidade de estar aqui ao vivo, né? Ou pelo menos participando ao vivo aqui com o Binho, né? Dizer assim, Binho, olha, eu queria louvar a Deus, não é? Porque você aceitou o chamado naquela ocasião, alguns anos atrás, para poder começar esse projeto. Eu tenho certeza que, porque tudo aquilo que é novo, ele causa impacto, não é? Então, eu acredito que você e toda a equipe que começou aqui, vocês devem ter vivido assim muitos desafios em muitas áreas, né? Porque era algo novo que vocês estavam começando aqui na região, quebrando paradigmas, querendo trazer à tona aquilo que é a realidade do Evangelho. Então, eu queria dizer assim, eu queria louvar a Deus pelos idealizadores, pastor Michael também, que já foi mencionado aqui, mas também porque você amou isso daqui, porque você trabalhou, porque você usou seus dons, seus talentos, permitiu, na verdade, que Deus utilizasse aqui você e a experiência e também seu conhecimento, sua dedicação, para poder dar o pontapé inicial disso aqui. Então, quando a gente olha para a Primeira Essência e vê assim tudo com muito detalhe, com muito carinho, eu vejo que passou pela visão de uma equipe que foi pioneira, que amou, que se dedicou a isso aqui, para que hoje nós estivéssemos podendo dar seguimento a esse trabalho. Então, Binho, eu queria aproveitar essa oportunidade, né, e louvar a Deus por tudo que você, com a sua equipe, dedicou aqui em resposta à bênção e o cuidado do Senhor no começo do projeto Primeira Essência, né? E a gente está falando, olhando para o Binho no vídeo e também eternizado nas nossas fotos da comunidade. Nós temos a menção honrosa aqui também ao pastor Lino, que também está eternizado aqui nas nossas fotos, nos nossos corações, e também fez parte dessa comunidade, assim como esses esses dois outros pastores que nós falamos aqui hoje, também amou essa comunidade. Mas, queridos ouvintes, eu e o Fernando hoje ficamos um pouquinho mais quietos, porque a gente queria aprender também um pouquinho mais da Primeira Essência. E, Binho, mais uma vez, muito obrigado, pastor, por ter disponibilizado o tempo para conversar com a gente. Não só para nós quatro aqui foi essencial ouvir isso, mas eu acho para todos que vão participar desse podcast para conhecer um pouquinho mais da nossa comunidade. Obrigado mesmo, pastor. Bom, eu que agradeço. Feliz para estar participando. Fernando, finaliza para a gente, para ouvirmos tua voz aqui. Agradeço o pastor Rafael, agradeço o Thiago pelas rebatidas muito claras. O Thiago, o famoso espelho aqui, cara. Falou com ele já repassou, mas obrigado mesmo e obrigado, Fernando, cara. Foi muito bom estar aqui, eu não participei muito, mas ouvi aqui realmente poder relembrar, né? Eu estive aqui desde o começo do prédio nosso aqui, né? Que nós estamos localizados aqui. Mas, de fato, assim, essas prévias, saber, né? E rever, porque o Binho já tinha me falado disso há muitos anos atrás, mas repaginar isso, assim, né? De como isso surgiu, às vezes, como um sonho, e esse sonho foi compartilhado, e esse sonho se tornou um plano, e esse plano se tornou um projeto, e agora nós estamos dando continuidade à execução desse projeto, né? E eu louvo a Deus por ter participado aqui. Eu espero que você que esteja ouvindo a gente, que se ainda não nos conhece, que você faça seus planos para nos conhecer. E com certeza nós queremos muito compartilhar o amor de Jesus com você que está nos ouvindo. E se você está ouvindo a gente de longe, você não é de Campo Grande, muitas das nossas programações são transmitidas tanto no nosso Facebook e algumas no nosso Instagram também. Então, você não tem desculpa para conhecer a comunidade. Pode ver pela internet também. E qualquer um de nós aqui pode conversar um pouquinho mais contigo e te apresentar mais da comunidade. Primeira Essência, um lugar para se encontrar. Esse foi o podcast, nosso episódio número 2, só essencial. Fique conosco para o próximo podcast na próxima semana. Até logo.